Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Amós, capítulo 1. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim do monte Carmelo murchará e morrerá. Julgamento sobre as nações vizinhas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Damasco pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Feriram meu povo em Gileade, como o cereal é debulhado com trilhos de ferro. Por isso enviarei fogo sobre o palácio do rei Hazael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos que habitam no vale de Aven. Destruirei o governante em Bet-Eden, e o povo da Síria será levado como escravo para Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: os habitantes de Gaza pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Enviaram todo o povo para o exílio e os entregaram. Enviaram todo o povo para o exílio e o entregaram como escravos para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod, e destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos, diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor: os habitantes de Tiro pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Quebraram o pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro, e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Edom pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria, os despedaçaram sem parar e foram implacáveis em sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bosra serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Amon pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, como um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: os habitantes de Moabe pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Queimaram os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Por isso enviarei fogo sobre a terra de Moabe, e as fortalezas de Queriote serão destruídas. Os que habitam nela cairão em meio ao ruído da batalha, aos gritos dos guerreiros e ao som da trombeta. Destruirei seu rei e matarei seus príncipes, diz o Senhor. Julgamento de Deus sobre Judá e Israel. Assim diz o Senhor: os habitantes de Judá pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram a seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher e assim profanam meu santo nome.
Aos pés dos altares, reclinam-se com roupas que seus devedores lhes deram como garantia. Na casa de seus deuses, bebem vinho comprado com multas injustas. Diante dos olhos de meu povo, destruí os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí os frutos de seus galhos e arranquei suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os nazireus beberem e ordenaram a seus profetas: chega de profecias. Por isso eu os esmagarei. Como uma carroça sobrecarregada de trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará, o mais forte em seu meio se enfraquecerá, nem o guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição, o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem o que estiver a cavalo se salvará. Naquele dia, seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão, diz o Senhor. Capítulo 3. Povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que Ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Testemunhas contra Israel. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca se nada tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seus planos a seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Anunciem aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunhas do caos e da opressão em Israel. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, o inimigo se aproxima. Ele os cercará e acabará com suas defesas, e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor, como pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Agora ouçam estas palavras e anunciem-nas em todo Israel, diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.